Tem novidade. Olha só, tem novidade. Marçal, Baixo Esplendor, o novo romance desse escritor que a gente acompanha há tanto tempo e que está há 16 anos sem lançar um romance. Eu sei que são 16 anos sem lançar um romance, mas escrevendo muito. E isso é bom, né, Marçal? Escrever você não para, você escreve sempre, essa é a Dia, sua né? rotina, né? Eu acho que a literatura não tem essa coisa da pressa, não combina com pressa a literatura. Não, A né? literatura tem uma dinâmica toda própria. Ninguém está esperando um livro novo de um autor, eu sempre digo isso, ele escreve para resolver alguma questão dele mesmo, ou ele deseja contar aquela história, que é o meu caso. Eu achei que finalmente, embora eu tivesse começado outros textos nesses 16 anos, só agora eu fiquei satisfeito com uma coisa, com uma história, que eu achava que valia a pena ser compartilhada. E por que que você acha que essa história vale a pena? Quando é que isso aconteceu? Qual foi o gatilho? O gatilho foi que eu escrevo, é o meu método ou a falta de método da escrita. Eu escrevo sem saber nada sobre a história. Eu vou descobrindo à medida que eu escrevo. O que acontece? Isso faz de mim meu primeiro leitor. Eu ia dizer isso. Por não conhecer a história, eu tenho que ser agradado. E ao fim deste livro, eu como leitor me senti muito satisfeito. Juntou o prazer absoluto que eu tive ao escrever com a alegria de ter aquele livro pronto e achar que era uma história que valia a pena. Então, o leitor Marçal Aquino disse ao escritor: pode publicar. Essa sua técnica, esse seu método de trabalho é muito instigante, até inspirador, porque a gente, como leitor, e esse livro aqui que vai. Você tem essa sequência de acontecimentos e um suspense e uma tensão no ar. Eu fico imaginando você aí também, como a gente, esperando o que vai acontecer, esperando o personagem sussurrar no seu ouvido, é isso? Olha, eu nunca me preocupei muito assim em saber de onde vêm as histórias que eu conto, por que que eu escrevo. São questões que não me afligem, absolutamente. A minha questão aí era essa: eu sou um escritor, então eu escrevo. Agora, tenho que agradar ao leitor. Então, é um processo. Eu sei que pode soar meio maluco e tal, mas a rigor tem que me agradar para que eu possa compartilhar, porque eu quando procuro um livro, eu procuro gostar de um livro. E assim, nem sempre isso acontece. Às vezes você se decepciona com um livro e tal. O mais complicado no meu caso foi manter essa, digamos assim, essa tensão, esse gosto até o final, não me decepcionar em momento algum. Pois é, então vamos começar a falar desse enredo. O Baixo Esplendor, o personagem principal é o Miguel, que é um agente infiltrado da polícia, dentro de um bando, dentro de uma quadrilha de roubo de cargas. E esse personagem do infiltrado, esse infiltrado, essa pessoa que entra ali dentro de um outro universo que não é o dela, é algo que te seduz? Eu mexo com assuntos ligados à polícia, ou acontecimentos, ou a dramas criminais, ou acontecimentos policiais há muitos anos, né? Eu fui repórter policial e isso, de certa maneira, contaminou muito a minha literatura. Depois eu me tornei um roteirista, trabalhando muito com assunto polícia, com histórias policiais. Então, eu acho que isso tudo soma e vem para dentro da literatura. Agora, é aquilo que eu falei para você, é bem sério isso. Eu conto para mim a história. Então, a emoção da descoberta do que está acontecendo, eu não tinha nada pronto na cabeça. Eu sabia muito pouco sobre o livro no começo. Eu comecei o livro, inclusive, por um fragmento do meio do livro. Depois eu encontrei o começo. E aí eu entendi que muito mais do que uma história policial ou um drama criminal, era também uma história de amor, que é Claro. uma coisa que me é cara em tudo que eu escrevo, né? Eu gosto de ter como tema o amor. Eu sempre digo que o amor é a coisa mais subversiva que existe. É capaz de mudar o pensamento, os desejos, os planos de qualquer pessoa, se for um amor efetivo. Então eu resolvi experimentar isso com um profissional da polícia, que é todo vaidoso do que ele faz, porque ele faz bem isso, ou seja, assumir um outro personagem, viver na pele desse personagem, até que ele se defronta com essa coisa simples chamada amor, e isso coloca em questão e coloca em risco toda a operação que ele está montando. Toda a operação que ele está montando, a identidade secreta dele, e aí tem essa essa abertura dele para o amor, né? Ao mesmo tempo que ele vai
se infiltrando cada vez mais e se envolvendo, é claro, em muitas situações que deixa o nosso deixa a gente nervoso, tipo, vai dar certo isso, né? Tem essa questão que é muito cara para o leitor. Eu queria continuar falando um pouco desse infiltrado, porque quando um personagem está ali, quando é essa pessoa infiltrada, ela, de alguma forma, esse personagem é próximo ao leitor também, né? Porque o leitor é um infiltrado na história de alguma forma, assim, não é? Tá num universo diferente daquelas pessoas. Às vezes você tem a sensação de estar fazendo uma espécie de voyeurismo. Por isso que eu não me furtei a descrever as cenas que eventualmente pessoas podem questionar por conta da descrição gráfica de certas ações, tanto ações violentas como um ato de amor. Eu achava que o leitor, eu era um voyeur nesse momento. Eu estava olhando pela abertura da porta, pela fresta, porque eu tenho um personagem sobre o qual eu sei pouca coisa. Eu sei alguma coisa sobre ele. Eu vou descobrir enquanto eu escrevo. Mas eu acho que você nota. Ele não tem nome, na verdade. Ele usa os codinomes. Eu brinquei, né? Uma vez eu disse, ele só tem nome quando está em missão. E, em geral, o nome é falso. Então, essa coisa, eu achei muito importante isso. Eu pensei, ele é um personagem dele mesmo. Então, eu escrevi sobre um personagem feito por um personagem. Tem uma outra instância aí. E isso foi muito divertido. Eu sabia que a verdade dele era relativa. Ela cabia naquele momento. Porém, na vida real, se ele tivesse que ser submetido a uma situação parecida, talvez ele agisse diferente. Então, eu aceitei a história tal qual ela me foi contada, por essa instância misteriosa, que alguns chamam de inspiração, e eu chamo de trabalho. Eu chamo de você sentar todo dia e tentar contar essa história. Muito bem. Marçal, você ambientou a história nos anos 70, né? 1973 é o ano. Por que levar a sua história para os anos 70? Olha, foi meio acidental. Eu estava escrevendo, eu estava escrevendo, eu dependo muito da rua para escrever. Eu dependo muito de estar na rua, de ouvir as pessoas, para que isso, de certa maneira, estimule. Eu sempre tenho essa centelha na rua. E, de repente, eu me vejo privado totalmente, radicalmente de ir para a rua. Eu digo que eu estava com saudade da rua. Eu só pude falar de uma rua que eu me lembrava, que é a rua do ano de 1973. Mais especificamente, eu tinha um volume já de material escrito e eu reparei que não aparecia nenhum signo da contemporaneidade. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha computador. E eu pensei, essa é uma história que se passa no passado. Que ano? 73. 73 é um ano caro para mim, por uma série de razões pessoais. É um ano que eu tinha 15 anos de idade, então eu tenho plena consciência do que estava, eu já tinha plena consciência do que estava acontecendo, inclusive as coisas da ditadura. E eu resolvi me aproveitar disso e escrever sem pesquisa, escrever com a memória. E eu acredito que eu não cometi nenhum barbarismo, porque outras pessoas leram, o editor leu, e ninguém capturou nenhuma imprecisão temporal, digamos assim. Então foi muito gostoso voltar ao passado. Não, por exemplo, hoje em dia, toda narrativa que eu faço, policial, quando eu escrevo, eu tenho que considerar que existe imagem de câmera. Hoje dificilmente acontece algo na área criminal sem que você tenha imagem. E eu quis subverter isso aí, eu quis para um lugar onde isso não fosse um facilitador, principalmente por lidar com alguém que está com uma identidade falsa. Eu prefiro. Então foi deliciosa essa viagem no tempo, porque eu voltei a um tempo onde você não tem recurso tecnológico nenhum, exceto a sua intuição, exceto aqueles velhos valores com que a polícia operava. É, isso é interessante. 1973, você tinha 15 anos. Quer dizer, você lembra, é uma lembrança de um adolescente, não é a lembrança ainda de um jornalista que está começando e que está na área policial e que está vendo como as coisas acontecem, né? Era alguém louco para escrever. Se você soubesse, Ah, ali estava o escritor. É nessa idade exatamente que eu começo a escrever, que eu começo a entender que as coisas que eu estou escrevendo vão além, pelo menos no meu desejo, do poema que você faz para a namorada, do texto que você busca dentro de você uma angústia. Eu falei, não, eu quero ser um escritor profissional, eu quero contar histórias. Então é neste momento que se dá essa distinção. Eu me lembro do meu pai, inclusive, me dizendo, meu pai era um homem prático, ele disse, escritor não é profissão. Naquele tempo você não tinha nem o Paulo Coelho ainda. Então não podia dizer que era profissão. Os escritores da época, Drummond, Jorge Amado, Érico Veríssimo, eles eram escritores, mas eles tinham vivido de outra coisa antes profissionalmente. Foi nesse momento que eu entendi qual seria o meu caminho.
Eu digo, eu gosto de escrever, então eu vou ser jornalista, que é uma coisa que eu fiz com muito prazer, mas o truque é o seguinte, nas horas vagas, eu vou financiar o sonho. Eu vou escrever, que é o meu grande sonho. Que ótimo. Você falou no início da nossa conversa que esse seu percurso, né? O seu percurso como jornalista, o seu percurso até hoje também vai moldando a forma como você escreve e a gente vai entendendo como chega esse Marçal que a gente conhece aqui. Essa experiência, essa experiência como jornalista e como jornalista da área policial, ela durou muito tempo, Marçal? Porque ela Não, não, impregnou na sua, porque ela está impregnada na sua literatura. É claro que você não escreve só sobre isso, mas é algo que você tem atenção, que está dentro da sua narrativa, né? não, foi muito forte a experiência, Uhum. porque eu venho de Amparo, uma cidade do interior, uma cidade pequena. Eu tinha alguma experiência numa cidade maior, que é uma cidade. Mas aí eu chego em São Paulo e eu logo depois vou fazer matérias policiais. Eu vou trabalhar com uma equipe que tinha grandes mestres, como o Percival de Souza, que está aí até hoje. Eu era um foca. Então, o que me restou, de certa maneira, foi me aproximar do submundo. Foi olhar para isso como que personagens são esses que ficam transitando nas franjas dessa sociedade. Eu me interessei por esses conflitos. Me pareceu muito mais interessante falar desse grupo de personagens que eu não conhecia, que de repente eu tomo contato de uma forma muito. Então a experiência foi curta, mas foi muito intensa. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Eu olho, por exemplo, para os contos do meu primeiro livro e eu vejo a transição brutal que acontece quando eu vou escrever o segundo livro. Os temas policiais começam a predominar nesse momento. E já era influência da atividade de repórter. Então, É, eu digo sempre, eu acho assim, foi uma coisa marcante, foi uma coisa importante. Eu não tinha intenção de trazer para o meu mundo literário, mas veio. Veio como qualquer experiência que acontece com o escritor. O escritor não está infenso a nenhuma experiência. Eu digo sempre, eu estou aberto a aprender o mundo. E o mundo, você sabe, é uma coisa complicada. Você passa a vida tentando entender e, ao final, acho que se a gente tiver a humildade de olhar para trás, a gente vê que não aprendeu nada. é verdade. Você falou que esses personagens são mais interessantes, essas pessoas, né? Personagem quando vira o livro, mas você estava ali, lidando com a vida dessas pessoas, descrevendo algumas delas, dramatizando algumas delas, né? Porque o repórter policial também está. Ele está em contato, muitas vezes, com pessoas que praticaram atos extremos, né? Sim, sim. E Que eu mataram acho que é uma pessoas. observação do ser humano, né? Uma observação assim, como você se comporta se acontecer isso, né? Você tem que tentar entender o outro. Eu acho um pouco isso. Eu me lembro de ter entrevistado um pistoleiro uma vez que tinha uma fama de ter matado dezenas de pessoas, tal. E sentado ao lado dele, ele algemado, era um ser humano como eu. É um outro cara. Eu queria saber quais são as razões que levaram esse cara a transitar essa fronteira, que eu jamais teria coragem de transitar, porque eu sou pacifista. Matar outra pessoa. Então, eu tinha uma curiosidade para além do jornalismo. Tinha uma curiosidade humana. E aí há que se considerar também uma coisa que foi fundamental, é a questão da linguagem. Que eu trabalhei num jornal nessa época, o Jornal da Tarde, o saudoso Jornal da Tarde, Hum, que era um jornal onde você era estimulado a fazer textos literários. O Jornal da Tarde tinha esse diferencial, ele não era meramente um veículo jornalístico. A gente se exercitava lá dentro, criando grandes manchetes, criando. Eu me lembro do meu editor, uma vez eu saí para a rua para cobrir uma matéria que era um assassinato seguido de suicídio, que era uma coisa, tinha umas características que tornavam aquele fato jornalisticamente interessante, e eu me lembro do meu editor me dizendo, me traga uma novela policial. Isso me levou a chegar lá, ir ao inquérito, olhar o bilhete que foi deixado, ver as cartas da moça que tinha sido morta pelo namorado. Então você constrói uma história para além do fato jornalístico. E o que você está buscando nisso? O humano. humano, humano. Quando a gente te lê, e você falou um pouco sobre isso também, mas quando a gente te lê, você deixa a gente muito próximo dessas cenas mesmo, violentas. A gente entra dentro dessa cena, ou de uma cena de sexo também. Amor e sexo muito ligados aqui, a história desse casal, do Miguel e da Nádia, eles não podem encostar um no outro, né? Fala-se em combustão, fala-se em combustão. Combustão, combustão. Mas essa combustão também tem essa história esse limite, né?
Parece que você vai ali buscar os personagens nesse limite, essa potência do limite, às vezes do excesso, da entrega. Foi o Tony que falou, que lembrou? Alguém lembrou que o caminho da sabedoria passa pelo excesso? Eu acho o seguinte, eu acho que se você se detém sobre o personagem e passa a imaginá-lo como eu passo, no plano real, porque para mim os personagens existem. Eu digo sempre que eu escrevo, para escrever eu tenho que estar absolutamente sozinho, eu gosto da solidão. Mas não existe uma solidão mais povoada que a solidão de um escritor. Os personagens estão aqui, eu estou vendo. E nesse momento, eu tento passar ao meu leitor aquilo que eu estou vendo. Então, quando dizem, por exemplo, que a minha literatura tem como característica a visualidade, eu sempre digo o seguinte: talvez não seja até mais que estilo, seja uma limitação. É assim que eu sei fazer literatura. Eu não sei fazer diferente. Eu não sei fazer grandes mergulhos psicológicos. Se eu pudesse, eu escreveria que nem a Clarice, mas eu não sei. Ah, você é muito bom, Marçal, porque se colocar como aprendiz assim é muito maravilhoso sempre, né? É muito bom. A gente tem que ter, eu acho que escritor, tanto a profissão como de repórter, mas como escritor, mas como ser humano, tem que ter essa curiosidade pelo outro. Porque o personagem não sou eu. Quando alguém me diz assim, quem é você no livro? Eu digo assim, eu sou todos e sou ninguém. Porque eu tenho que ser o vilão, eu tenho que ser a moça, eu tenho que me colocar na pele dela. Agora, rigorosamente falando, eu sou Marçal Aquino, eu sou apenas um cara que está aqui tentando escrever umas histórias, mas antes de escrever essas histórias, eu tenho que vê-las. E ver, para mim, é um pouco além da imaginação, né? Eu vejo de fato, os personagens estão aqui. Até o momento que o livro cessa, eu sou capaz de descrever para você a roupa que os personagens são vestidos. Embora eu não precise descrevê-las no livro muitas vezes, mas eu estou vendo. Então, assim, a visualidade da minha literatura tem a ver com limitação, sim, mas tem a ver com a única maneira que eu sei escrever. Não sei escrever de outra maneira, é uma pena. Ah, não, tá, tudo bem, a gente gosta. Tá Ô, bom. Marçal, e Bom, você, e você, é, voltando nesse tema do infiltrado, você que passa no jornalismo querendo escrever e passa pelo jornalismo querendo antes ser escritor, de alguma forma você é um infiltrado, de alguma forma você era infiltrado naquele mundo do crime, de alguma forma você também era esse infiltrado no jornalismo. Em que momentos você se sentiu infiltrado durante essa carreira? eu acho que o repórter é um pouco isso, né? Porque ele sempre chega depois do fato. Ele é obrigado a apurar esse fato. Então, ele não pode escrever ao bel, no caso do jornalismo, escrever ao bel prazer dele. Ele tem que se ater aos fatos. O jornalismo tenta, de toda maneira, honrar a verdade. Nem sempre é possível, né? A gente sabe, né? Há limitações, mas a verdade é essa. A literatura, ao contrário, ela é todo o território da imaginação e da liberdade. Eu sempre digo, eu lidei em várias instâncias de escrita. Eu sou jornalista, né? Ainda sou jornalista, não deixa de ser jornalista, embora não exerça há muitos anos. Eu trabalhei um tempo como redator publicitário e depois eu me tornei roteirista, que é a minha profissão. O que paga as contas aqui em casa é o trabalho como roteirista. Mas eu sempre digo que o único lugar verdadeiramente onde eu me sinto livre é a literatura. Então aí é o único lugar onde, de fato, não há nenhuma interferência. Onde o papel, nesse caso, aceita tudo e ele não tem qualquer obrigação, exceto, num certo momento, algo que te agrade a você, autor, para você poder compartilhar. Não existe nenhuma outra, não pode existir na literatura nenhuma outra amarra. Por isso que eu acho que eu sou contra qualquer tipo de instrumentalização da literatura. Acho que a literatura, o escritor deve escrever aquilo que ele quer escrever e que ele acha importante para ele. Ele é o primeiro leitor. Não se preocupar com o mercado, com modismos, com o livro, com a pressa. Isso tudo faz a gente trabalhar a literatura como se fosse artesanato. E eu acho que essa é a grande verdade da literatura. Sabe? Não, eu acharia muito estranho escrever um livro com uma determinada intenção. Ah, está na moda falar de não sei do que. Vou fazer um livro disso. Eu não posso fazer isso, eu não seria feliz. Tá, ai, maravilhoso. Vou encerrar aqui só com uma dúvida que eu fiquei da questão do ano. É que você falou assim, esse ano maravilhoso, 73 é um ano que marcou, 15 anos entendi a minha relação com a literatura, com os livros. E o que mais que você lembra de 73?
tem a ditadura, que no livro a gente tem referências, mas não é o foco ali, né? Você vê os personagens ali, tem referências ao Esquadrão da Morte, a gente entende, mas, por exemplo, não está ali, não é o foco da sua história. Então, eu queria que você falasse desse ano de 73, outros focos aí. Não, Música. especificamente a ditadura, eu queria que ela fosse isso mesmo. A exemplo do que aconteceu quando eu trabalhei no roteiro de um filme chamado Ação entre Amigos, que era uma história Uhum, original, uhum. era também, eu não tinha intenção de falar da ditadura. Eu acho que a ditadura é um pano de fundo. No caso do livro, por provocar um estado de vida paranoico, repressivo e violento, eu quis saber como era o mundo dos bandidos nesse momento. Eu queria examinar como é que a bandidagem transitou nesse mundo. Então eu deixei que a ditadura funcionasse apenas como pano de fundo. No entanto, tem alguns momentos que ela toca a história. Ela acaba tocando a história, provocando alguma coisa, alguma mudança na história, mas ela não era o meu interesse principal. Ela era aquele ruído incômodo que existe ao fundo da história, sabe? Eu queria isso eu fiquei plenamente satisfeito. Por quê? Porque não me interessava fazer um livro discutindo um aspecto político. O livro por si só é um ato político. Isso me bastava, não me feria. Agora, eu não queria esmiuçar a ditadura. Não é nesse livro, pelo menos. Eu queria que, sim, a ditadura estivesse presente e interferisse na vida daquelas pessoas que já levam a vida, digamos assim, o lado B da coisa. Não é a sociedade civil e os cidadãos, são os bandidos. Como é que eles lidavam com isso? Há um outro aspecto que não menos importante, que para mim é fundamental. 73 foi um grande ano para a música popular brasileira. Saíram discos seminais. Eu me lembro com grande alegria, e vou dizer para você, a playlist do meu iPod é praticamente 1973. Sério? Você tem o Luiz Melodia, você tem o Raul Seixas, você tem um grande disco do Tom Jobim, você tem Secos e Molhados. Sabe, é uma coisa que vai avançando de uma maneira assim. Existe um livro sobre isso, só sobre os discos lançados em 73. Eu acho isso, para mim, que gosto muito de música, que embora às vezes nem apareça no livro, nesse caso aparece, mas existe sempre uma trilha sonora tocando no meu ouvido, eu achei uma oportunidade também de dialogar com isso. Claro. Isso tudo corroborou para mim que eu estava certo ao escolher o ano de 73. Olha só, eu nasci em 73. Pronto, era uma Pronto. razão a mais. Muito bom. Marçal, foi muito bom ler o seu livro. Adorei Baixo Esplendor, é demais, né? Que Que nome bom. inspirado. Baixo Esplendor. Tem história esse título, não? Ele era, na verdade, ele não chamava Baixo Esplendor quando eu comecei a escrever. Fazia uns meses que eu estava escrevendo e o Beto Brant, o diretor de cinema com quem eu trabalho preferencialmente, veio à minha casa e eu sempre leio para ele o que eu estou escrevendo. É sempre gostoso esse diálogo entre ele. Beto é um cara que tem uma relação muito especial com a literatura. E com a minha literatura mais ainda, segundo ele. Mas aí aconteceu isso, eu estava lendo para ele e uma das sessões do livro, na época, chamava Baixo Esplendor. E ele olhou e ele falou assim, foi ele que, de certa maneira, batizou. Ele disse, que belo título daria. Eu falei assim, ninguém tasca. O título passa a ser esse a partir de hoje. E eu fiquei muito feliz, até pelo contraponto, porque eu, em geral, assim, me conhecem por conta de títulos longos. E eu sempre brinco com Verdade. isso. Eu digo, olha, o título só não pode ser maior que o livro. Então foi a hora de voltar para um título mais compacto, tendo, assim, se eu quiser esmiuçar o título, eu diria para você o seguinte, existe uma contradição no baixo esplendor, porque se é esplendor, não é baixo. Então eu quis falar dessa contradição com esses personagens, com essa história e com esse Brasil. Ah, Marçal, que bom. Eu sei que você não. Eu sei que a gente não fica esperando o livro. Você falou assim: ah, ninguém fica esperando o livro de um autor. Ah, mas Nem quando os meus chega a gente credores, gosta. nem os meus credores esperam que eu publique. Ah, mas quando chega a gente gosta, vai. Não é? Muito Fico muito obrigada. Foi um prazer falar com você. eu também, querida. Um abraço grande para você. Um abraço.